mostrar que o feminismo é algo simples, uma leitura para todos e porém bastante profunda. Essa é uma das principais características da literatura de Chimamanda e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Para Educar Crianças Feministas. Chimamanda é uma escritora nigeriana incrível, de 39 anos, e é também a autora do livro Sejamos Todos Feministas, que já tem resenha aqui no canal. E eu te convido a assistir esse vídeo, pausa esse daqui e vai ver esse vídeo, porque é uma obra anterior a que nós vamos conversar hoje, e lá eu falo um pouquinho mais sobre essa autora, então vale a pena assistir esse vídeo antes. Chimamanda é uma autora que ganhou bastante projeção internacional, devido à sua escrita sobre o feminismo, devido ao seu ativismo nesta área. E o livro, então, é uma consequência desse reconhecimento internacional de Chimamanda ser uma autoridade nesse assunto. E segundo ela recebeu uma carta de uma amiga pedindo instruções sobre como educar a sua filha para que ela se torne feminista. Chimamanda, então, faz 15 instruções, 15 orientações para essa amiga, em forma de carta, sobre como ela criar a sua filha feminista, como educar uma criança feminista, e essa carta, então, se torna o livro que nós estamos conversando um pouquinho hoje. Como eu disse no início do vídeo, Chimamanda ela escreve de forma bastante simples, bastante fácil, e eu sempre admiro muito isso no autor. E pelo fato da Chimamanda escrever dessa forma, ela torna o dizer sobre o feminismo, conversar sobre o feminismo de uma forma muito tranquila. Porque, infelizmente, o feminismo hoje já tem uma carga bastante negativa. Quando você diz que está falando sobre o feminismo, quando você diz que é feminista, as pessoas já enquadram a sua fala, já enquadram você em um rótulo. Mas quando você lê Chimamanda, você percebe que ela desconstrói todos esses rótulos e ela possui uma linguagem, um discurso bastante ameno, porém bastante profundo. Eu digo que eu acredito ser impossível alguém ler Chimamanda, ler Sejamos Todos Feministas, ler Para Educar Crianças Feministas e ter uma concepção ruim, equivocada do feminismo, pois ela mostra que é algo bastante natural, bastante aceitável a ideia que o feminismo defende, porque ela mostra que feminismo é igualdade de gênero, feminismo é liberdade, é ser tratado como um ser humano, é buscar o benefício mútuo, a alegria de todos, e não aquelas visões super equivocadas e horrendas que as pessoas têm do feminismo. E a Chimamanda consegue mostrar isso bem, tanto no livro Sejamos Todos Feministas, como o que a gente está conversando hoje, que é para uma educação feminista. Então, nas suas instruções para essa sua amiga, ela vai abordando diversas questões do feminismo, mas de uma forma fática, dando exemplos, mostrando como que ela pode criar a sua filha para se tornar uma pessoa empoderada, criar uma criança empoderada. E ela orienta então a sua amiga não a ensinar a ideologia feminista para a criança ou a colocar na cabecinha dela o discurso feminista. Não, como por meio das atitudes dela enquanto mãe, atitudes do pai, ela vai criar uma criança de forma igualitária com os homens, de forma que ela se sinta bem perante a sociedade, de forma que ela seja um ser autônomo. Então as instruções são bastante enriquecedoras para a criação de qualquer criança, e não somente uma menina para quem está sendo direcionada essas instruções. Para vocês terem dimensão dessas instruções, eu chamo a atenção para a quinta sugestão, que está na página 34. Eu vou ler as primeiras linhas para vocês. Ensine X aluno, é o nome da criança, a ler. Ensine-lhe o gosto pelos livros. A melhor maneira é pelo exemplo informal. Se ela vê você lendo, vai entender que a leitura tem valor. Então, para vocês verem, ela orienta a criação de uma criança que realmente seja um sujeito ativo.
ela mostra que para criar uma criança feminista, ela deve ler bastante, porque ela vai se tornar um ser que questiona, um ser que raciocina, um ser que tem uma racionalidade ampla, completa. E ela diz que a melhor forma de criar uma criança dessa forma é pelo exemplo. Então ela diz, se a criança vê você lendo, se ela vê os pais lendo, ela vai ler também. E é interessante que ela diz que uma criança que lê muito, ela pode ser mais inteligente, vamos dizer, mais questionadora do que uma criança que vai à escola. Sim, óbvio que frequentar a escola é de extrema importância, não só pelo conhecimento técnico que a criança adquire, mas a leitura contínua, a leitura de outros livros, que não somente livros de história e matemática, são bastante enriquecedores, pois uma criança que questiona a realidade, por óbvio, ela vai questionar também as imposições de gênero que existem na sociedade. E ela dá diversas outras dicas, como, por exemplo, para que eles nunca digam para a criança que ela não pode se vestir daquela forma porque ela está parecendo uma prostituta. Ou então, que ela não pode fazer algo porque ela é menina. Então, o livro possui diversas instruções assim, bastante enriquecedoras. E outro ponto muito legal desse livro, assim como Sejamos Todos Feministas, é o tamanho. O livro é muito pequenininho, então você lê, sei lá, meia hora, uma hora. E isso é importante muitas vezes para dar acesso a todas as pessoas à literatura feminista, porque infelizmente tem muito preconceito ainda. Então, sendo um livro tão simples, de fácil acesso e pequeno, eu tenho certeza que facilita para que ele chegue a várias pessoas. Então, para educar crianças feministas é um livro que eu indico a todas as pessoas. Como eu sempre digo, para ler este livro e para ler Sejamos Todas Feministas, basta que você saiba ler, basta que você tenha um mínimo entendimento das palavras, que você vai compreender o que essa autora diz. E isso realmente é algo muito bom, é algo que deve ser bastante elogiado. Então não tenha receio de ler este livro ou de dá-lo para quem quer que você deseje dar, para pessoas que vão ser pais, que têm expectativa de ter crianças um dia ou que já são pais, porque eu tenho certeza que você vai causar um bem muito grande a essas pessoas, principalmente se elas não têm a teoria feminista com um certo valor, se elas têm algum preconceito. Eu sei que vai ser bastante enriquecedor e que este livro vai desconstruir bastante dessa visão equivocada que as pessoas têm sobre o feminismo. E para educar crianças feministas foi publicado pela Companhia das Letras e a edição ficou muito bonitinha, seguindo o padrão do livro Sejamos Feministas, como vocês podem perceber. Os dois livros são muito pequenos, então se você puder, compre os dois livros, os leia de uma vez só ou presenteie alguém, porque eu tenho certeza que vai ser um presente assim, muito legal. Então eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre a dificuldade de se educar uma criança feminista hoje, nessa sociedade tão machista e tão injusta, e quais são os mecanismos que vocês acham que podem ser utilizados para alcançar esse objetivo, como por exemplo, levar as crianças a lerem muito. Então não deixem de se manifestar nos comentários para que o diálogo seja estabelecido entre eu e vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não deixe de curtir, compartilhar, favoritar, porque nos ajuda bastante. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Como vocês podem ver, estão aparecendo aqui os últimos vídeos do canal, então não deixem de conferir para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Até mais!